buenos días o buenas tardes, amados amigos y hermanos, Boa tarde aos amados amigos colaboradores, e irmãos, damas y jóvenes, ministros, colaboradores, damas e jovens presentes, e crianças presentes nesta ocasião. que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim, hable directamente a nuestra alma, e nos fale diretamente escrituras, à nossa alma, nos abra as Escrituras e nos abra o entendimento para compreendê-las. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. leemos un pasaje Vamos ler que uma encontramos passagem en San Lucas, capítulo que encontramos no capítulo 2 de São Lucas, versos 41 en adelante, a partir do versículo 41 em diante, que diz: y versos de padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, Seus pais, subieron a Jerusalén todos os anos, iam a Jerusalém na festa da Páscoa. de la fiesta. E quando tinha 12 anos, subiram a Jerusalém conforme Acabada la fiesta, o costume da festa. se quedó el niño Jesús en Jerusalén. E acabada a festa, ao regressarem, Se o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que José estaba entre e sua mãe soubessem. cuando vieron camino E pensando que estava entre a companhia, entre los variantes andaram o caminho de um dia y e o buscaram conocidos. entre os parentes e Pero como no conhecidos. hallaron, volvieron a E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém buscando-o. Aconteció que 3 días después, E sucedeu que 3 dias depois o encontraram no templo, de los doctores de assentado no meio dos doutores da lei, ouvindo-lhes e perguntando-lhes. y todos los E que todos oían os que o ouviam se maravillaban se maravilhavam de su inteligencia da sua inteligência y de sus respuestas. e das suas respostas. Cuando le vieron, Quando o viram, se surpreenderam. y dijo su madre, E sua mãe lhe disse: hijo, Filho, ¿por qué nos has hecho por así? que nos fizeste isto? He aquí tu padre Eis y que yo teu pai e eu te hemos buscado temos te con buscado angustia. com angústia. Entonces él les dijo, Então ele lhes disse: ¿por qué me buscáis? Por que me ¿No buscais? sabíais que en los negocios de mi padre Não sabíeis me es necesario estar? que me convém estar nos negócios do meu pai? No entendieron las palabras que les habló. Mas eles não entenderam as palavras Y que lhes descendió falou. con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. E descendo com eles, voltou a Nazaré. Estava-lhe sujeito, Guardaba todas las e cosas, sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. y Jesús crecía en sabiduría Jesus y en estatura, crescia em y en sabedoria, gracia para con Dios. em estatura e em graça para com Deus e os homens. Que Dios bendiga nuestras almas. Que Deus abençoe as nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Trabajando y obteniendo éxito Trabalhando e obtendo junto al ángel êxito del Señor. junto ao anjo do Senhor Jesus Cristo. Ese es Esse nuestro tema. é o nosso tema. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Queiram assentar-se, tenham a bondade. El Señor Jesucristo ya a los 12 años O Senhor Jesus Cristo, já aos 12 anos de idade, estaba notem que ele estava con los doctores de la ley, ali com os doutores da lei, esas personas sabias en el com campo todas aquelas pessoas del sábias judaísmo, no campo do judaísmo, se maravillaban e eles se maravilhavam de la sabiduría y del conocimiento de da las sabedoria, do conhecimento, das respostas en esa ocasión que Jesus lhes dava reunión con rabinos. nesta ocasião, nessa reunião com Tuvo rabinos. que irse
Depois ele teve que ir María allá a Nazaret, com José e Maria para Nazaré, crecía mas ele en crescia estatura, não somente em en estatura, conocimiento mas em conhecimento y en gracia e em graça para con Dios y los hombres. para com Deus e os homens. O sea que Ou seja, su crecimiento que no o era seu solamente crescimento físico, não era só físico, sino que era en sabiduría mas era em sabedoria y en gracia para e con em Dios graça para com y Deus los hombres. e os homens. Muestra O que nos mostra que no campo espiritual ele crescia e sempre atendendo aos negócios do Pai, os negócios de Deus. Porque nos negócios do meu Pai me convém estar. Assim Cristo disse. E isto é cumprir a palavra prometida para aquele tempo. E trabalhar nesses negócios é trabalhar nos negócios do Pai Celestial, que é o que Deus tem para fazer nesse tempo. E Ele utiliza as pessoas para assim cumprir o que Ele prometeu para esse tempo. E, como vemos, uma trajetória de obediência e de trabalho no programa divino correspondente para aquele tempo, na vida de Jesus, como também na igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Cristo disse que estaria em todos os dias até o fim do mundo. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. Também em São Mateus, no capítulo 18, versículo 20, ele nos disse: e onde estiverem reunidos 2 ou 3 no meu nome, ali eu estarei. De modo que ele estará com os crentes nele em todas as atividades, nas reuniões que realizem no nome do Senhor, para a glória do Senhor, para os trabalhos correspondentes ao programa divino para esse tempo em que estas pessoas estejam vivendo. Há palavra para cada tempo. E Cristo cumpre todas estas promessas no meio e através da sua igreja. Por isso nós podemos ver no capítulo 22 do Apocalipse, nos versículos 16 e 17, las palabras que dicen: as seguintes palavras: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a estrela resplandecente da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome gratuitamente da água da vida. Nós podemos ver aqui Cristo nos falando o que Ele estaria fazendo, o que Deus estaria fazendo por meio do anjo que viria dando testemunho destas coisas que hão de suceder.
lo que la iglesia estaría haciendo. E o que estaria fazendo a igreja? El Espíritu, O Espírito Santo, cosa dicen, ven, o Espírito e a igreja que oye, diga, dizem vem, e quem ouve diga vem. que quiera, E quem quiser, tome del agua tome de graça gratuitamente. da água da vida. Encontramos Podemos ver que la iglesia del Señor Jesucristo, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, lo que Cristo le ha dicho, o que ela esteve fazendo y sempre por todo foi el o que mundo, Cristo lhe disse: y predicar el evangelio a toda criatura. ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, 15 al 16. versículos 15 e 16. Encontramos que esa labor, Podemos ver al que ser llevada a cabo, esse trabalho, ao ser realizado, trabajando en los a igreja está trabalhando del Señor, nos negócios do Senhor Jesus Cristo, que são os negócios do Pai Celestial. la iglesia del Señor Jesucristo, A igreja do Senhor Jesus Cristo para ir foi ordenada para ir evangelio a todo pregando o evangelho a todo mundo y e por todo mundo. E aquele que crer, batizá-lo. fuere bautizado, Quem crer e for batizado será salvo, mas el que no creyere, mas aquele que não crer, pues será condenado. pois será condenado. Así es como Dios le da la É oportunidad assim a las como personas Deus dá a oportunidade para as pessoas la salvación y vida eterna para que obtenham a salvação e vida eterna por intermédio de Cristo, ao ouvirem a pregação do Evangelho de Cristo, por el Espíritu Santo en medio del cristianismo, ungida pelo Espírito Santo no meio do cristianismo, de los enviados através dos enviados para para pregarem de Cristo. o Evangelho de Cristo. Lo que dice el Espíritu Santo, O que o Espírito Santo lo diz que dice é a mesma coisa que a igreja do Senhor Jesus Cristo el Señor diz. Jesucristo. Porque él dijo que estaría con Porque nosotros ele todos disse los que estaria conosco todos os dias, até o fim do mundo. días. Él dijo también que Ele pondría também en nuestros disse labios que ele colocaria em nossos lábios o que teríamos de falar. Por Por isso, dice el apóstol o apóstolo y el Paulo apóstol Pedro, e também Pedro nos disseram la visión que tiene la iglesia del Señor Jesucristo a missão que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem para levar o Evangelho a toda criatura. nos enseña E também nos ensinam también que el Evangelio, que o Evangelho, la palabra profética, a palavra profética, no es de particular interpretación. não é de particular interpretação, Nos dice como falou-nos aqui. en el capítulo 1, verso No capítulo 1 da segunda carta de São Pedro, no versículo 19, de Pedro, e disse: tenemos también la palabra também temos a palavra profética segura, mais segura, a la cual hacéis a qual fazeis bem em estar atentos como alumbra a uma tocha que ilumina em lugar escuro, hasta que el día até que o dia esclareça y el lucero de la mañana e a estrela da manhã apareça em vossos corações, entendiendo primero sabendo primeiramente isto, que ninguna profecía que profecia da Escritura alguma particular é de particular interpretação. entendiendo primero esto, que ninguna profecía de Sabendo primeiro isso, que nenhuma interpretación privada, porque nunca la profecia da Escritura é de particular interpretação, sino que los santos, porque a profecia nunca foi trazida por vontade humana, siendo inspirados por senão que os santos homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. o sea, Isso quer dizer palabra profética, que a palavra profética, a palavra de Deus, por inspiración veio
por inspiração do Espírito Santo. E o Espírito Santo é Cristo no meio da sua igreja. Como ele disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Na carta aos Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 em diante, diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, e por quem também fez o mundo. Aí vemos também como, por meio do seu Espírito, Deus falou aos profetas e, através dos profetas, falou ao povo. No capítulo 7 do livro do profeta Zacarias, nos dá certos detalhes da maneira de Deus falar ao seu povo. Nos versículos 11 e 12 nos diz: mas não quiseram escutar, antes me viraram as costas, taparam seus ouvidos para não ouvirem, e fizeram seus corações duros como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por meio dos primeiros profetas, de onde veio a grande ira da parte do Senhor dos Exércitos. Nós podemos ver aqui que a maneira de Deus falar a seu povo é falando a um homem, a um profeta, um homem com as duas consciências juntas, ordenado por Deus, desde antes da fundação do mundo, para esse propósito. No capítulo 3 do profeta Amós, no versículo 7, nos diz: porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem primeiro revelar seus segredos aos seus servos, seus profetas. Ou seja, que a maneira de Deus atuar, de fazer as coisas entre a raça humana, nós podemos ver que é por meio de instrumentos humanos, como Moisés, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e os demais profetas. Para termos um quadro claro do que é um profeta e que é um homem com as duas consciências juntas, que pode ouvir e ver em outras dimensões. Quando Deus se move pelo Espírito ou lhes abre essas dimensões. Vejam aqui o profeta Jeremias, no capítulo 1, do versículo 4 em diante, onde ele disse: veio, pois, a palavra do Senhor a mim, dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que nascesses, te santifiquei e te dei por profeta às nações. Viram? Um profeta é conhecido por Deus desde quando? Desde antes que se formasse no ventre da sua mãe. E é dado por profeta desde antes de ser formado no ventre. É que está eternamente na mente de Deus. Os profetas de Deus estiveram desde antes da criação na mente de Deus.
e aqueles que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo também. Todos estiveram na mente de Deus. Por isso, todos são eternos, vieram da eternidade. Por isso foi necessário que Cristo viesse para redimir, para restaurar a eternidade, restaurar a vida eterna a todas essas pessoas que estiveram eternamente na mente de Deus. E assim podemos entender também as palavras de Cristo quando disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Qualquer pessoa se perguntaria, mas como este jovem, de um povinho lá de Nazaré, muitos não sabiam que ele tinha nascido em Belém da Judéia, pois Belém da Judéia era pequena, e um jovem de lá venha nos ensinar, depois vem nos dizer que ele é antes de Abraão. Como este jovem virá a falar nessa forma quando nós sabemos que ele não tem nem 50 anos de idade? É que eles não sabiam quem era Jesus. Eles não sabiam que Jesus Cristo, antes de ter o seu corpo físico, ele sempre esteve com o povo hebreu. Era conhecido como o anjo do pacto, ou anjo de Jeová, que aparecia para os diferentes homens de Deus, os profetas. E também apareceu para Moisés numa sarça, numa árvore. E lhe apareceu numa luz. E quando Moisés se aproximou, lhe disse: tira o calçado dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés fez assim. E o anjo lhe disse: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó. E comienza a enumerarle as causas por as quais lhe estava aparecendo. E começou a enumerar os motivos pelos quais estava lhe aparecendo. E para que estava lhe aparecendo? Para cumprir o que havia prometido para Abraão. No capítulo 15 do livro do Gênesis. Onde nos disse, a partir do versículo 12, e diz: mas ao pôr do sol sobreveio a Abraão um sono, e eis que o temor de uma grande escuridão caiu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: tenha por certo que a tua descendência morará em terra alheia, e ali será escrava, e será oprimida por 400 anos. Mas também a nação a que servirão eu julgarei, e depois disso sairão com grande riqueza. Tu irás a teus pais em paz, serás sepultado em boa velhice. Na quarta geração voltarão para cá, porque ainda não chegou ao seu cumo a maldade dos amorreus até hoje. E aqui está a palavra profética, que diz que a descendência de Abraão seria escrava numa terra estrangeira, numa terra alheia, e essa terra foi o Egito, onde Israel chegou, e foi escravizada por 400 anos. Mas Deus disse
los libertaría. Mas Deus disse que a libertaria em seguida. Y después de esto saldrán Depois disso sairão com grande riqueza. unos esclavos salir ricos. Alguns escravos saírem Eso ricos. nunca se ha visto. Isso nunca foi visto. Pero Mas aqui na Bíblia, la sim. historia de Israel, Aqui está a história de Israel, que por mano de Dios que pela mão de Deus salieron ricos. eles saíram ricos. Recordem que a Escritura diz que Deus dá o poder para fazer as riquezas. El pueblo hebreo O povo hebreu fue foi libertado conforme a promessa dada por Deus a Abraão, para o qual ele teve que vir em Espírito Santo, na coluna de fogo, no anjo do pacto, que é o Espírito Santo. Recordem que um Espírito é um corpo de outra dimensão. E ele chamou Moisés para que através de Moisés, desse corpo de carne, Deus se manifestasse por meio do seu Espírito em Moisés e libertasse a Israel. Moisés não fez milagre algum. E o maior milagre que Moisés fez foi deixar que Deus o utilizasse. Era Deus quem atuava em todas as coisas. Deus colocava a palavra no coração, na mente, no espírito e na boca de Moisés. E ele falava, e as coisas aconteciam. Era uma obra de criação. Criou os juízes. Criou os juízos que ele diz que castigaria aquela nação que manteria Israel oprimida, ou seja, o povo de Deus oprimido. Vemos essa tão grande manifestação da parte de Deus, por meio do seu Espírito, Deus através do anjo do pacto que é o Espírito Santo, e é Cristo no seu corpo angelical. Por isso a Escritura diz que a lei foi dada por comissão de anjos. E lá no Monte Sinai estavam os anjos de Deus, encabeçados por Cristo no seu corpo angelical. E Deus é corpo angelical, que é Cristo. Esse é o mistério de Deus, o Pai e de Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, diz a Escritura. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Assim a Escritura diz. Era Deus no seu corpo e com seu corpo angelical, dentro do seu corpo de carne chamado Jesus. Por isso Jesus podia dizer, quem me viu, viu o Pai. Estava vendo o Pai no seu corpo de carne, chamado Jesus. E é um grande mistério, mas é simples para se entender, porque o ser humano, sendo a imagem de Deus e a sua semelhança, também é alma, espírito e corpo. A alma do ser humano equivale ao Pai. O espírito do ser humano equivale ao Espírito de Deus.
E o corpo do ser humano equivale ao corpo físico de Deus, que é Jesus. Tão simples assim. Por isso, quando alguém, quando vê o seu corpo, diz, eu vi fulano de tal. E quando as pessoas estavam vendo o corpo de Deus, físico, estavam vendo Deus. O Pai e eu somos um. Quem me viu, viu o Pai. São João capítulo 10, versículo 30. E no capítulo 14, versículo 6 e daí em diante. É importante conhecermos esses mistérios divinos para sabermos quem é o Deus Criador dos céus e da terra. Quem é o Deus em que nós cremos? Quem é o Deus que nos ama, que se fez carne, que morreu por nós na cruz do Calvário? Esse mesmo Deus estaria no meio da sua igreja em todos os dias, até o fim do mundo. E o que ele estaria fazendo? Cumprindo o que ele prometeu para cada tempo. Essa é a obra de Deus. Em e através da sua igreja. Ou na sua igreja e através da sua igreja. Por este motivo, vemos que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. São João capítulo 8 e versículo 12. Porém, ele disse também, vós sois a luz do mundo. O que Cristo é? E ele disse isso em outro lugar. O que Cristo é, os seus redimidos também são. Os crentes que formam a sua igreja. Portanto, a sua igreja também é o mesmo que Cristo. Cristo é a luz. A igreja também é a luz. E também cada crente é a luz. E assim por diante vemos que o que Cristo é, os crentes em Cristo também são. Por exemplo, temos na carta aos Romanos capítulo 8, onde diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De tudo que Cristo é herdeiro, os crentes em Cristo também são co-herdeiros com Cristo. Cristo é a estrela resplandecente da manhã. Como na escritura que lemos no princípio, no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. E, consequentemente, a estrela da manhã é a coluna de fogo, é o anjo do pacto. E os crentes também são estrelas, porque eles são descendência de Abraão, como as estrelas do céu. E os mensageiros de cada era também são estrelas. As 7 estrelas que estão na destra ou na mão direita do Senhor, de Cristo, o Filho do Homem. E quando vemos as 7 estrelas na sua mão, eu vejo 8. Porque eu vejo 7 mensageiros e vejo Cristo, que é a estrela resplandecente da manhã, a estrela maior. Então vejam, já que estamos falando de trabalhando e obtendo êxito junto ao anjo do Senhor Jesus Cristo, de etapa em etapa, através da trajetória da igreja do Senhor Jesus Cristo, os crentes em Cristo, juntamente com o mensageiro do seu tempo, e que é o Espírito Santo manifestado no instrumento que Deus tem
para cada era, representado numa estrela e também representado em cada um destes pastores da Ásia Menor, os quais representavam aos mensageiros das 7 eras. E as igrejas deles representavam as etapas pelas quais a igreja do Senhor passaria. O reverendo William Branham, nas páginas 186 e 87 do livro As Eras da Igreja, disse: aquí está lo que estoy tratando de decirles. La ley de reproducción es que cada simiente... Aqui está o que estou tratando de dizer-lhes. A lei da reprodução é que cada espécie produza segundo o seu próprio gênero. Verso 11. Segundo Gênesis 1:11. E Deus disse: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore de fruto, que dê fruto segundo seu gênero, que sua semente esteja nele sobre a terra. E assim foi. Qualquer que fosse a vida que estivesse na semente, veio na planta e depois no fruto. A mesma lei se aplica à igreja hoje em dia. Qualquer semente que começou na igreja virá e será igual à semente original, porque é a mesma semente. E nesses últimos dias, a verdadeira noiva igreja, a semente de Cristo, chegará à pedra fundamental. E ela será a super igreja, uma super raça, na medida em que se aproxima dele. E eles que estão na noiva serão tão iguais a ele que refletirão sua mesma imagem. Esta é a maneira para sermos unidos com ele. Eles serão um. Eles serão a mera manifestação da palavra de Deus vivente. Denominações, semente falsa, não podem produzir isso. Eles produzirão seus credos, dogmas misturados com a palavra. Este cruzamento produz um fruto híbrido. O primeiro filho, Adão, era a palavra semente falada de Deus, e lhe foi dado uma esposa para se reproduzir. Para isso lhe foi dada a esposa, para se reproduzir e para produzir outro filho de Deus. Mas ela caiu. Ela caiu por se misturar. Ela fez com que ele morresse. O segundo filho, Jesus, também é uma palavra semente falada de Deus. E lhe foi dada uma noiva, assim como foi dada a Adão. Mas antes que ele pudesse casar com ela, ela também havia caído. E como a esposa de Adão lá, ela foi posta à prova para ver se creria na palavra de Deus e teria vida, ou duvidaria da palavra e morreria. Ela duvidou, deixou a palavra e por isso morreu. E de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma noiva amada. Ela é uma virgem da sua palavra.
Ela é uma virgem porque não conhece credo algum, nem dogma algum feito pelo homem. Por meio e através dos membros da noiva, será cumprido tudo o que foi prometido por Deus, que haveria de ser manifestado na virgem. Por intermédio da igreja virgem, por meio da igreja noiva, aqui diz, através dos membros da noiva, será cumprido tudo que Deus prometeu, que haveria de ser manifestado na virgem, na igreja. Ou seja, que por meio do seu Espírito, Deus usará instrumentos do mesmo corpo místico da sua igreja e através dos quais Ele cumprirá as suas promessas. E segue dizendo, os membros da noiva virgem lhe amarão. Eles terão suas virtudes. Porque Ele é a sua cabeça e todo poder lhe pertence. Eles estão sujeitos a Ele, assim como os membros dos nossos corpos estão sujeitos à nossa cabeça. Notem a harmonia entre o Pai e o Filho. Jesus nunca fez coisa alguma sem que primeiramente lhe fosse mostrado pelo Pai. São João capítulo 5, 19. E agora, esta harmonia haveria de existir entre o noivo e a noiva, ou seja, entre Cristo e sua igreja. Ele lhe ensina a sua palavra de vida. Ela a recebe e nunca duvida. Assim que nada pode danificar, nem mesmo a morte. Porque se a semente fosse semeada, a água a faria brotar de novo. Aqui está o segredo disto. A palavra está na noiva, assim como esteve em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que seja feito com a palavra. Ela realiza o mandamento da palavra em seu nome, porque ela tem um assim diz o Senhor. Então, a palavra é vivificada pelo Espírito, ou seja, a palavra se torna uma realidade e chega a suceder. Assim como uma semente que é semeada e regada, chega à colheita, chega madura a colheita e cumprindo o seu propósito. Aqueles que estão na noiva fazem somente a sua vontade. Ninguém pode fazer com que procedam de outra maneira. Se não têm um assim diz o Senhor, ficam calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles, fazendo as obras e cumprindo a sua própria palavra. E escutem isso. Ele não completou toda a sua obra quando ele esteve aqui no seu ministério terreno, de modo que agora ele atua na e por meio da noiva. Ela sabe isso, porque não era o tempo para fazer certas coisas que agora tem que se fazer. Mas agora
através da noiva, ele dará cumprimento a esta obra que ele deixou para este tempo em particular. Ou seja, as coisas que foram prometidas que Deus fará, as veremos sendo realizadas pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, por meio dos membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Veremos algo grande. E seguramente será o 7º selo. Seguramente será tudo o que foi prometido que ele fará neste tempo final. E onde o veremos? No meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, no tempo final, no qual estamos vivendo. Por isso é que Deus disse ao reverendo Lembrana: não diga nada disto, a terceira etapa falará por si mesma. Ou seja, que o que estará sucedendo durante a terceira etapa será exatamente o que Deus revelou para o reverendo Lembrana, que Deus fará na terceira etapa. Quer dizer, as pessoas verão o cumprimento da terceira etapa e dirão: e isto, que está se passando? Pois isto é o que foi prometido que seria a terceira etapa e que Deus faria na terceira etapa. A terceira etapa se cumprirá numa grande tenda catedral, como disse o reverendo William Branham. E isso indicará o rumo do Espírito de Deus no último dia. Para onde o Espírito Santo se moveu no último dia? Porque ele veio se movendo desde Israel, do Oriente Médio para a Ásia Menor, para a Europa, para a América do Norte. E na América do Norte não se cumpriu a visão da tenda. E terá que se cumprir em algum lugar onde o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, tenha se movido e, consequentemente, para onde tenha se movido, aí estará a revelação da palavra para o último dia. E o povo que estará fazendo aquilo que está prometido, que será feito por Cristo, através da sua igreja no último dia. Consequentemente, poderão dizer que estão trabalhando e obtendo êxito junto ao anjo do Senhor Jesus Cristo. O anjo do pacto se moverá e cumprirá essas promessas. Para onde vejamos que estarão se cumprindo essas promessas, esse será o território para onde e até onde Cristo em Espírito Santo tenha se movido no último dia. E essas pessoas terão o êxito de Cristo entre eles. Não importa que sejam perseguidos ou mal entendidos pelas pessoas, como Cristo foi mal entendido pelo povo. Porém, isso não importa
O importante é que a igreja do Senhor Jesus Cristo estará mais importante de toda a sua história no último dia, na etapa onde receberá fé para ser transformada e levada com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Porque com esses corpos físicos, como os que temos, não poderemos ir no rapto. Teremos de ser transformados. E por isso foi dito que a igreja do Senhor Jesus Cristo receberá fé para ser transformada e raptada. E que a fé para o rapto está nos e a dará os 7 trovões do Apocalipse capítulo 10, que é a voz de Cristo como leão, não como cordeiro, mas como leão, clamando como um leão quando ruge, e 7 trovões emitindo as suas vozes. O conteúdo desses trovões será a revelação para a igreja do Senhor Jesus Cristo do último dia, e essa revelação será a que dará fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas. E a revelação dos 7 trovões revelará o mistério do 7º selo. A voz de Cristo como leão revelará o mistério do 7º selo do Apocalipse capítulo 8, no meio da sua igreja, o qual é o mistério da sua vinda, a sua igreja e pela sua igreja. E depois, também haverá a vinda do Senhor, depois da grande tribulação. Virá com a sua igreja para o estabelecimento do reino milenar. Mas, antes disso, a vinda de Cristo à sua igreja, que tem sido um mistério, é o que dará fé para ser transformada e raptada com Cristo, para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Não há outra forma para se obter a fé para a transformação e rapto. A fé para a transformação e rapto, os 7 trovões a dará. E os 7 trovões também dará a revelação do 7º selo. E o 7º selo é a vinda do Senhor à sua igreja. Sob a voz dos 7 trovões, que é a voz de Cristo falando em forma consecutiva no meio da sua igreja, não como ele falou desde os dias dos apóstolos até hoje, quando veio falando no meio dos gentios, através de São Paulo, o Espírito Santo falou para a primeira era da igreja entre os gentios. Em seguida, falou através de outro mensageiro para uma segunda era. Depois falou através de um outro mensageiro para uma terceira era. Depois falou através de outro mensageiro para a quarta era. Depois falou através de outro mensageiro para a quinta era. E falou depois através de outro mensageiro para uma sexta era. 5 etapas lá na Europa. Depois, o Espírito Santo voou e passou à América do Norte e falou através do reverendo William Branham para a 7ª era da igreja. E esta foi a voz de Deus para a 7ª era. E depois chegamos à era de ouro da igreja, a era da pedra angular, onde Cristo continuará falando. E aí ele falará de forma consecutiva. Ou seja, não se deterá, mas falará consecutivamente. E isso será
o primeiro trovão, e daí, consequentemente, o segundo trovão, depois virá o terceiro, depois o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo trovão. E com a voz de Cristo falando nessa forma consecutiva, ele nos abrirá os mistérios que ainda não estão abertos, e, sobretudo, o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda de Cristo à sua igreja, que nos dará fé para sermos transformados e raptados. E tudo isso será na terceira e a terceira etapa, sendo manifestada, onde tem muitas coisas que estarão sucedendo, porém cada uma delas no seu momento correspondente, sem nos adiantarmos, mas tampouco sem nos atrasarmos. E a visão da tenda que o reverendo William Branham viu, lhe foi mostrada, onde a terceira etapa estaria manifestada, se cumprirá no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando ele viu essa grande tenda catedral, recordem que não era dele. Ele foi levado até esse lugar e disse que a terceira etapa estava num idioma desconhecido para ele, porém será conhecido para os que estarão ali. E para se estar ali, basta ligar o televisor no país em que estiver, e ali estaremos. Por isso, cada ministro estará se preparando com a sua congregação para essa etapa também. Estará apoiando todos os projetos que correspondam para este tempo final no programa divino, para que se torne uma realidade toda a promessa que Cristo fez para a sua igreja. E é assim como estaremos sempre trabalhando e obtendo o êxito junto ao anjo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, sigam adiante, todos trabalhando, e cada dia com mais ânimo. Nunca diminua o seu ânimo. Sempre animado, sabendo que em cada dia, em cada semana, mês ou ano que passe, será um ano mais próximo da nossa transformação. Nós queremos que todos sejam galardoados por Cristo quando chegue esse momento. E para isso temos de estar como? Trabalhando na obra do Senhor sempre, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. E a Escritura sempre fala de galardões por parte de Deus para os crentes nele que trabalham no seu programa, na sua obra. Nós temos de saber estas coisas para sabermos o porquê Cristo disse: fazei tesouros, e onde? Nos céus. O nosso tesouro estará onde estiver o quê? O nosso coração. E por sermos cidadãos celestiais, por meio de nascermos do céu e nascermos de novo, embora tenhamos a cidadania terrena, que tampouco a temos rejeitado, nós temos também a cidadania celestial,
que é a cidadania mais importante. E como cidadãos celestiais, no campo espiritual, trabalhamos nas coisas celestiais, no programa divino, e armazenamos tesouros no céu. E temos de pensar como Deus disse para Moisés: que não deixe, que não fique nenhuma unha, nenhuma unha dos animais lá no Egito. Ou seja, que os tirará ricos e não ficará nenhuma unha sequer. Isso, pois, nenhuma unha do gado. E Deus tirará os crentes nele das diferentes eras e certamente do nosso tempo ricos, porque teremos armazenado o nosso tesouro no céu. Nós já sabemos como fazer tesouros no céu, trabalhando na obra do Senhor, porque nos negócios do meu Pai me convém estar. Assim Cristo disse. E nós dizemos, nos negócios do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Pai espiritual, pois somos descendentes de Cristo no campo espiritual. Ele é o segundo Adão. E nós somos descendência do segundo Adão. Nós já obtivemos o nascimento espiritual. Obtivemos o corpo angelical teofânico e nos falta a parte física que virá com a nossa transformação, quando obteremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo, corpo eterno e imortal, incorruptível e glorificado como o que Ele tem. E tudo isso é o que Cristo tem, para mim e para quem mais? Para cada um de vocês também. Portanto, continuemos trabalhando e obtendo êxito junto ao anjo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes abençoe e guarde. E amanhã nos veremos novamente, com a ajuda de Deus, pela manhã. Deixo aqui com vocês o reverendo Patrício Lara.